Olá! Será que você sabe o que está fazendo aqui nessa mesa hoje, nesse vídeo? Uma reumatologista, uma nutricionista e uma dermatologista? Se você quer saber o que a gente pode trazer em comum para você em termos de informação, acompanhe a gente aqui hoje. Eu tenho hoje duas convidadas. Eu sou Marcela Andrade, médica reumatologista, e trouxe para conversar com vocês a Mariana Meyer, que é dermatologista da Clínica Imunes, especialista principalmente nas doenças autoimunes e inflamatórias da pele, prescrição de imunobiológicos, e a Karen Carvalho, nutricionista funcional e que trabalha principalmente também com a parte nutricional de pacientes com doenças autoimunes e inflamatórias crônicas. Sejam bem-vindas, meninas! Muito obrigada. A gente está aqui participando novamente de um vídeo com você. Espero que isso traga muita informação para o paciente e que ele consiga melhorar a sua vida e compreender a nossa relação interdisciplinar. Obrigada mais uma vez pelo convite, e é muito interessante aqui, vai sair muita coisa boa hoje, que são 3 vertentes, né, para ajudar o paciente, muito legal. Não, e são tantos os temas, né, que às vezes é até difícil a gente escolher onde que a gente vai começar, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa que a gente quer falar, a gente também, infelizmente, não pode ficar aqui o dia inteiro falando de todas as doenças que a gente ama tratar. Então, eu vou trazer um tema que não é tanto da reumato, mas que eu acho que vocês têm uma troca super bacana, e é uma área de atuação bem forte da Karen, que é na hidradenite supurativa, né? Quem não conhece, hidradenite é uma doença de obstrução do folículo que causa um processo inflamatório crônico, que causa dor, causa perda da qualidade de vida e acomete regiões da pele, principalmente das axilas, região mamária, próxima à auréola, região inguinal, e é um paciente que sofre muito para conseguir trazer a remissão da doença e ter uma qualidade de vida bacana. Só que hoje a gente tem bastante mudança, né, no tratamento da hidradenite. Até pouco tempo atrás não tínhamos tantos recursos para tratar, e hoje nós já temos o uso dos imunobiológicos nas doenças mais graves, e estamos trazendo aqui mais uma importância de um tratamento, de uma perna do tratamento, né, que é o acompanhamento nutricional. Então, meninas, vamos falar um pouquinho sobre a hidradenite supurativa. Me conta, Mari, qual é a sua experiência? Bom, a hidradenite, como você falou, é uma doença inflamatória crônica em que a gente tem a oclusão do folículo piloso, que é ali o orifício de onde sai o pelo. Por isso, principalmente, está acometendo aquelas áreas de axila, região inguinal, nádega ali na região glútea. E essa é uma doença que até alguns anos atrás era vista como uma doença infecciosa, causada por alguma bactéria que estava ali colonizando e que causou doença. E com o passar do tempo a gente viu que não, isso não é meramente uma infecção, porque isso fica indo e voltando, tem uma coisa estranha aqui. E com o tempo a gente percebeu que na verdade isso é uma doença inflamatória, uma doença crônica, porque a partir do momento que você tem essa oclusão folicular, você tem a produção ali de citocinas inflamatórias e uma reação local, que vai culminar com o surgimento de nódulos. Esses nódulos são dolorosos, eles podem fisturizar, né, drenar uma secreção purulenta, além de promover trajetos de fibrose, que leva a cicatrizes muitas vezes feias ali esteticamente, que incomodam muito o paciente. Eu não digo nem que essa parte é a pior parte. Acredito que durante a atividade de doença, a presença dos nódulos, a saída de secreção, a dor, é uma coisa que acaba com a qualidade de vida do paciente. Esse paciente já vem pra gente, assim, extremamente ansioso, extremamente cansado, porque esse paciente já passou por inúmeros dermatologistas. A gente tem um dado que a média do diagnóstico da hidradenite, né, o tempo de diagnóstico, é de cerca de 12 anos. E esse paciente passa por 14 médicos antes do diagnóstico ser feito. Então, a gente tem uma longa jornada do paciente até o diagnóstico.
É muito confundido, né, Mari, com foliculite, com furúnculo. Tem gente que trata a vida toda com um furúnculo que vem e vai. E descobre, às vezes, tardiamente. Tem gente que nem descobre que é hidradenite, né? Como a Mari falou, ainda não tem tantos estudos falando sobre. É uma doença crônica inflamatória que, teoricamente, não tem cura, mas que, graças a Deus, com um trabalho, né, em conjunto com o dermato e nutri, cada vez mais o paciente tem um resultado muito melhor. E hoje eu tenho, só está aumentando, eu falo, o meu grupo de desinflamados, graças a Deus só aumenta, porque a nutrição, apesar de muita gente não acreditar, mas tem uma perna, como você disse, muito importante, porque apesar de não saber de onde veio, não existe uma causa da hidradenite, mas a gente sabe que é uma doença crônica inflamatória. E aí pensando, eu sou formada em modulação intestinal, pensando no intestino, o intestino o intestino em desequilíbrio causa tantas doenças inflamatórias, o porquê ninguém olha para a hidradenite, né? Como que ninguém sabe? Como ninguém dá uma olhada nesse eixo intestino, inflamação e pele? E aí é onde que eu tenho trabalhado e tenho tido sucesso, graças a Deus, junto com o dermato sempre, mas os pacientes estão tendo a doença em remissão. Eu tenho paciente há mais de 1 ano sem nenhuma nova lesão e tal. E é tão triste a hidradenite porque ela causa lesões na região íntima do paciente. Eu tenho vários pacientes que se separam, eu tenho pacientes que deixam de trabalhar, porque também as axilas, eles não conseguem simplesmente levantar o braço, fazer isso aqui que a gente consegue fazer, não precisa pensar, eles precisam pensar. Eu tenho pacientes que usam absorvente na axila, tem homens que precisam colocar absorvente na virilha, porque a secreção, ela além de manchar a roupa, né, inclusive eu já ouvi de vários pacientes, nossa, meu sonho é não ter que pensar na roupa que eu vou colocar, se vai manchar, se não vai manchar. Então eles usam porque a secreção é tão grande para não manchar a roupa, para não passar o cheiro, que também tem mau cheiro, né, Mari? Sim, tem pacientes que eles simplesmente são afastados do trabalho porque, por essa questão que você falou, eles colocam absorventes nas axilas, absorvente na região genital, por causa do odor que aquela secreção está emitindo. Os pacientes, na verdade, os parentes, as pessoas próximas, não compreendem aquilo, porque é falta de higiene, porque a pessoa não passou o desodorante e tal. E aí acaba gerando aquele ciclo de constrangimento para o paciente. E eu acho, né, meninas, que é mais um tema de uma doença crônica causando uma repercussão muito maior na vida do paciente do que a gente às vezes imagina, né? Isso também acontece nas doenças da reumato, autoimunes e inflamatórias crônicas, porque toda doença crônica acaba trazendo perda da qualidade de vida quando ela não é bem tratada, né? Não só quando tem dor, mas são pequenos detalhes que quem não tem não percebe, né? Que o paciente muda sua rotina, muda seus hábitos para se enquadrar na doença e não o contrário, né? E o quanto é importante a gente conseguir trazer um controle adequado dessa doença para que a coisa mude de figura novamente, né? Que a pessoa esteja ali em poder de resolver a sua vida e não a doença impor as suas limitações, né? A hidradenite é um exemplo disso, mas nós temos inúmeras outras doenças, como nós já gravamos aqui, né, um vídeo anterior falando sobre a doença psoriásica e o quanto também esses pacientes são afetados em termos de saúde mental, em termos de autoestima, ganho de peso, né, um processo pró-inflamatório, e são muitas as doenças que a gente vê tanto esse impacto quanto a necessidade desse acompanhamento multidisciplinar, né? Outra doença que a gente tem espaço aqui para falar também nesse tema de hoje é sobre o lúpus eritematoso sistêmico, né? Também agora da minha parte, agora eu posso falar mais aqui nessa troca, mas o lúpus, que é uma doença crônica que afeta principalmente mulheres jovens, né? Mulheres em idade fértil, ou seja, no auge da vida da pessoa, trazendo uma série de limitações e que pode trazer também a lesão de pele de uma forma estigmatizante, às vezes deixando cicatrizes com áreas de alopecia em que não volta a ter crescimento capilar, e que traz toda aí uma repercussão da autoestima, não só pelos acometimentos próprios da doença, como também
pelos efeitos colaterais das medicações. Então, uma coisa extremamente importante é que nas doenças crônicas autoimunes e inflamatórias, a gente usa muito um remédio chamado corticoide, que é o terror, né, de todos os pacientes, é o vilão e mocinho da história, porque ele é mocinho até o momento que não começa a dar os efeitos colaterais, e ele vira o desespero dos pacientes de ter que tirar isso de qualquer jeito, porque tá ganhando peso. Da mulherada, então, tá com estria. Exatamente. E aí, mais uma vez, extremamente importante a gente ter um nutricionista do nosso lado, né? Eu sempre falo para o paciente que começa o corticoide. Corticoide engorda? Engorda. Por 2 motivos. Um, porque realmente ele causa uma retenção hídrica, ele incha, né? Mas porque ele aumenta o apetite. E quando eu tiro o corticoide do paciente, o que era inchaço, aos poucos vai melhorando. Mas o que ele comeu, virou gordura, depositou, agora é só com dieta e atividade física para aquilo ali, né, voltar ao seu eixo, né? Então eu acho super bacana quando a gente traz o nutricionista para junto da gente nesse momento do tratamento, antes do ganho de peso, antes do problema estar instalado, né? Porque você pode trazer uma série de recursos para minimizar. Sim, inclusive um paciente com lúpus, por exemplo, é claro, o paciente pensa, nossa, é uma doença autoimune na qual eu posso ir atrofiando, e tem toda a questão emocional envolvida, né? A nutrição, ela pode ajudar não só ajustando a alimentação, como você falou, para que o efeito colateral do corticoide não seja tão grave, mas também ajudando a modular mesmo isso, né? Cuidando do intestino para melhorar a liberação de serotonina, porque a gente precisa enxergar o paciente sair, né? Não é só alimentação, é um todo, né? Entrar com a suplementação de anti-inflamatório também para agir aumentando o efeito do medicamento, né? Às vezes o medicamento ele vai ter um efeito, mas quando a gente equilibra alimentação e suplementação, esse efeito ainda vai ser muito melhor, muito maior para o paciente, né? Com certeza. Essa linha, hoje é muito comum, né? O paciente, sempre que ele recebe um diagnóstico, a Mari deve ter também essa pergunta constante, doutora, o que eu não posso comer? Né? O que eu tenho que comer? O que eu não posso comer? E a gente nunca sabe responder, né? Porque o médico ele não está tão conectado ainda com essa visão da alimentação anti-inflamatória, vamos botar assim entre aspas, porque isso gera polêmicas também. Mas é óbvio que existem alimentos que a gente vai reforçar, né, a caminho de uma desbiose, de uma desregulação intestinal. Então, é o que eu sempre digo, assim, você não precisa fazer uma alimentação estritamente rigorosa, retirar tudo da sua vida, não é assim hoje, né, que funciona. Existe um caminho de fazer isso, e quanto mais você está com o suporte de um profissional que sabe o que está fazendo, melhor ainda, né? Normalmente, quando a gente fala de pacientes com doenças autoimunes, né, se você me perguntar o que deve ser retirado, né, com certeza são os alimentos ultraprocessados, excesso de fast food também é um problema, e aí o paciente fica muito com medo também de nutricionista funcional, quando fala, meu Deus, eu vou viver de frango e batata doce, né? Normalmente eles chegam com esse medo, mas a intenção é realmente ajudar a diminuir essa inflamação. Claro que por um período ele vai fazer uma dieta um pouquinho mais ajustada ali, até diminuir essa inflamação, a gente recupera o intestino, sempre o foco é no intestino. Depois que esse intestino já estiver recuperado e souber lidar de uma forma diferente com esses alimentos, a gente pode até voltar a reintroduzir alguns alimentos, mas não voltar a ser uma rotina, né? Uma alimentação extremamente pró-inflamatória, para ele, claro, que nunca mais vai ser interessante, que seja diária, mas de vez em quando, abrir algumas exceções já vai ser possível. E Karen, deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma coisa muito, muito recorrente no meu consultório, né? São 2 coisas que os pacientes sempre perguntam, independente do diagnóstico, independente da medicação, que é sobre a carne de porco, a famosa carne de porco. Posso comer? Não posso comer? Isso, de fato, influencia
Tem alguns pacientes e alguns casos que sim, influencia. Mas a carne de porco não é um vilão como pintam. Não é, gente. Fiquem tranquilos, não é. É claro, entra naquela questão de alimentos pró-inflamatórios. O que é para um pode não ser para outro. Quando a gente fala de hidradenite, tem uma grande porcentagem de pacientes que inflamam com carne de porco, por incrível que pareça. Mas no lúpus nem tanto. Talvez o maior vilão do lúpus seja trigo. Tem alguns casos de pacientes com alergia à proteína do leite, de vaca. Também a gente precisa prestar atenção. Mas tudo isso é avaliado através de exames também, né? Porque tá uma moda de fazer a retirada de glúten. Aí comecei a inflamar, a primeira coisa que faz é vai lá, vou retirar o glúten, não como glúten mais na minha vida. É um problema, porque se a gente não avaliar se esse paciente é um paciente celíaco, né, tem exames para fazer essa avaliação e fizer a retirada do glúten, um paciente celíaco ele não pode ter contato nem com o glúten de forma cruzada. Por exemplo, a Mariana vai receber a Marcela na casa dela, ela não é celíaca, faz um bolo lá de trigo. Eu sou celíaca e também vou. Antes da Mariana fazer o bolo para mim, sem glúten, ela precisa higienizar todo o forno, ela precisa higienizar muito bem essa assadeira, porque essa contaminação cruzada para o celíaco é um problema. E aí, com essa moda de retirada de glúten sem fazer o exame, a pessoa pode ser celíaca e tá tendo contaminação cruzada e lá na frente o problema pode ser muito maior, entende? E também pode se restringir tanto socialmente de uma coisa que ela não tem necessidade de fazer. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses modismos mesmo. Assim, eu tenho intolerância à lactose. Gente, intolerância à lactose tem exame confirmatório, né? Não é porque você tomou um leite e passou mal um dia que você tem intolerância à lactose. A gente tem teste respiratório, a gente tem exames de sangue, a gente tem testes até nutricionais, né, para fazer. Enfim, existem formas de confirmação desses diagnósticos para a gente não sair restringindo tudo na vida de um doente e trazendo às vezes até mais dano, né? Sim, podendo trazer um transtorno alimentar, inclusive, né? Esses dias eu ouvi de um paciente, poxa, não posso beber, não posso comer, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí você ainda cria um problema de saúde mental. Mental. Parece que a gente está dramatizando, mas isso é muito, muito real, né? Meninas, são tantos assuntos, acho que a gente, né, a gente foi embora aqui, acabamos, né, trocando em assuntos que a gente nem cogitou, mas foi muito boa essa troca e agradeço demais por vocês terem vindo mais uma vez. A gente não vai faltar oportunidade, afinal a gente está sempre se cruzando lá pela clínica, pelo corredor, né, trocando pacientes, informações, novidades, artigos, né, tentando sempre trazer o melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada e até breve, porque não vão faltar oportunidades. Obrigada a você, foi um prazer. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem aqui o like, os comentários de vocês, porque sempre é uma fonte para a gente pensar nos novos assuntos, o que vocês querem ver por aqui. E não deixem também de ativar as notificações, de se inscreverem no canal, para que vocês possam sempre ter acesso e serem notificados de que tem alguma coisa nova sendo postada aqui no nosso canal. Muito obrigada pela participação e até breve!